Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de ciências humanas e hoje eu vou usar uma tecnologia diferente com vocês. Eu vou usar o celular porque eu vou fazer, eu já vou ligar ele aqui, ó, porque eu vou usar o WhatsApp para fazer uma ligação para uma pessoa que vocês já estão conhecendo desde o início do bimestre. Isso mesmo, eu vou ligar para o Getúlio Vargas. E nós vamos ver o que ele vai falar com a gente. Então, ó, deixa eu preparar aqui porque eu quero que vocês vejam tudo. Eu vou começar a rodar o slide da nossa aula de hoje, que é a aula de Ciências Humanas. Pegue lá o seu livro verde, porque é o que nós vamos usar para a aula de hoje, tá bom? E ó, vou começar aqui que eu vou mandar meu celular, ele vai aparecer aí na tela para vocês. Espera aí que demora um pouquinho, tá? Tá carregando o streaming, que é esse espelhamento do celular para sair aí na tela para vocês. E assim que sair, ó, já comecei a chamada aqui, já vai começar a chamar o Getúlio. Ah lá, apareceu, ó. Tá chamando. Estão ouvindo? Tá chamando. Será que o Getúlio vai atender? Vamos ver. Atendeu, Alô? Getúlio. Alô? É os alunos do Iori? É, Getúlio, somos nós mesmos. Pode falar, Getúlio. Oi, crianças. O que vocês querem saber hoje? Que legal, gente. Vamos perguntar. Ó, Getúlio, eu quero perguntar. Pode deixar, eu vou fazer a pergunta que as crianças não estão aqui. Eu quero começar perguntando para você uma coisa, Getúlio. Por que você inventou aquele fake news? Inventou aquela história de plano Cohen? Não, eu não inventei o plano Cohen. Isso aconteceu de verdade. Ah, vá. Tá bom. E você usou o exército para tomar o poder. Não, eu usei o exército para defender a nação. Olha, mas você tá malandro, hein, Getúlio? Usou o exército para defender a nação. Então vem cá, já que você usou o exército para defender a nação, por que você criou o DIP então, o Departamento de Imprensa? Porque eu tinha que mostrar para a nação o bem que eu estava fazendo. E para isso eu precisava de uma imprensa de confiança. Ah, então tá bom, Getúlio, mas me explica uma coisa. Por que então que você começou a oprimir as outras imprensas do país? Olha que malandro desligou na minha cara, gente. Ah, ele tem culpa no cartório, esse Getúlio. Deixa eu tirar aqui do ar já então o celular. Vamos seguir a aula, né? Ele não quis continuar conversando com a gente, mas vocês viram aí, né? Ele inventou o plano Cohen para tomar o poder, que diz que não tinha inventado, que aconteceu mesmo. Ele jurava que aconteceu e depois ainda por cima veio com essa historinha aí de que eu não era tudo para defender o povo, defender o bem da nação. E aí ele criou o DIP. Vocês vão ver o que é o DIP. Vamos lá, eu vou seguir com a aula. Ó, para a gente entender, todo governo autoritário ele tem duas ações principais. Primeiro, eles querem eliminar os desacordos, aquelas pessoas que são contra eles. E para isso tem alguns governos autoritários que usam a força. Eles oprimem, eles castigam, eles prendem, eles batem nessas pessoas. Tem alguns governos, não estou falando que é o caso do governo do Getúlio Vargas, mas em algum desses governos autoritários eles chegam até a matar as pessoas. Mas outra ação que um governo autoritário tem, ele é de criar uma boa imagem para o governante. A imagem do governante tem que ser impecável, daquele homem bonzinho, daquele homem que faz tudo pelo bem da nação. Como vocês viram o Getúlio falando aí na ligação agora de pouco. Então vamos lá, gente, ó, continuando. E para isso ele criou o DIP, que eu citei lá, que eu fiz a pergunta para ele, que ele falou que era para que ele precisava de uma imprensa segura. Esse DIP o que era? Era um departamento de imprensa e propaganda do governo. Então ele usou esse departamento para divulgar a propaganda do jeito que ele queria. E aí ele usou parcerias que ele tinha com os Estados Unidos, com os estúdios do Walt Disney, lançou a Carmen Miranda, lançaram personagens brasileiros pelo Walt Disney e fizeram sucesso naquela época. E você vai ver também na atividade de hoje que ele usou até da educação para promover a autoimagem dele. Então vamos lá. Os dois personagens que eu citei para vocês aí, ó, é a Carmen Miranda, que era uma cantora, e o Zé Carioca, que é um personagem que é um papagaio verde
É um personagem brasileiro que o Walt Disney criou para agradar os brasileiros e mostrar para o mundo que o Brasil era um país maravilhoso. E a Carmen Miranda também tenta passar essa imagem. Eu deixei esses dois vídeos lá no Padlet da aula, onde você pode acessar e assistir eles para conhecer um pouco de como era essa propaganda na época. É bem legal, viu, gente? Não é nada chato, não. É um negócio bem bacana. Só que o que a gente tem que pensar? Lá eles vão mostrar o Brasil como um país cheio de festa. Inclusive, o Pato Donald, ele toma cachaça. Olha o spoiler que eu tô dando. Ele toma pinga mesmo quando ele vem visitar o Rio de Janeiro. E aí ele fica meio bêbado, grog. Só que no fim ele quer mostrar que tudo acaba em samba. E por que que ele mostra a cachaça? Porque eles querem mostrar que o Brasil é o país que criou a cachaça, que é algo que para o mundo é bom, é legal. Então, tudo essas coisas eles querem mostrar que é legal, que é tudo bom, tudo bonito, que coisa e tal. Mas continuando. E aí, ó, o DIP do Getúlio criou também uma cartilha. Se você não sabe o que é cartilha, ele criou essa cartilha para ensinar para os alunos, para as crianças, para a educação, que ele era um presidente bonzinho. Ah, você não sabe o que é cartilha? A cartilha é o livro, gente. É o livro que nós temos hoje, os livros do SESI. Você não tem o seu livro do SESI aí? Naquela época era chamada de cartilha. O meu não está à mão aqui agora, então não vou te mostrar. Mas é esse livro que você tem aí, que você vai usar, o livro verde do SESI, o livro azul, o livro de português, de ciências humanas. Esses livros antigamente eram chamados de cartilhas. E ele usou essas cartilhas, como nós vamos ver na atividade 11, para fazer propaganda. Fazer propaganda de si próprio, fazer propaganda do país, como se o país fosse mil maravilhas. O que vocês viram na aula passada que não era bem assim. Nós vimos em umas aulas anteriores a história dos retireiros que estavam passando fome, passando necessidade, que tinham que mudar porque era só algumas regiões do país que estavam bem desenvolvidas, enquanto outras estavam passando necessidade. Então vamos lá, continuando. Ó, as atividades estão na página 159, 160 e 161. Essas daqui, ó, que vão aparecer aqui, ó. Viram? Então vamos lá, gente. Na 159, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a comanda da atividade 11. A atividade 11, a comanda dela é assim, ó. A propaganda era então importante durante o Estado Novo de Vargas. Vargas criou o órgão especializado em montar uma imagem, a sua imagem, a imagem de Getúlio, e a imagem do Brasil, do país, para todos os cidadãos brasileiros. Era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, implantado em 1939. E as ideias do DIP eram o norteador de toda a campanha política naquele período. E as suas propostas viraram inclusive material para o ensino das crianças. Eram as cartilhas que circulavam em todas as escolas do país. Então, ó, ele usava os livros de escola, as cartilhas, para passar as ideias dele, para passar um plano político. Nossa, gente, ainda bem que nós não vivemos nessa época, né? Porque já pensou agora a época de política, a gente ia ver estampado foto de prefeito, foto de vereador nos nossos livros e eles pedindo voto, eles apresentando a ideia deles. Você acha que isso é o local? É o veículo melhor? A cartilha para fazer esse tipo de trabalho? Pensa aí um pouquinho. A gente tem que pensar nessas coisas, viu, criança? Então vamos lá, continuando. Na página 160 e 161, você vai responder as questões. Está vendo a imagem de Getúlio? Essa imagem estava nas cartilhas. A primeira de cima é como um homem bonzinho que está no meio das crianças. E o segundo, ele falando para um monte de crianças, um exército de crianças assim, ó, abismadas para ele falando o discurso, e ele quer mostrar que essas crianças são o futuro da nação, são uma grande nação brasileira, esses meus ouvidos, e esse discurso todo dele estava também escrito na cartilha, os professores tinham que ler a cartilha para as crianças aprenderem isso. Mas chega de papo, vamos ver o que você vai ter que responder nas atividades que você vai me mandar foto hoje, tudo bem? Então vamos lá, ó. Na letra A,
essa página aqui, tá? Lembrando, agora tudo aquilo que eu falei vai aparecer escrito aí, que eu esqueci de mudar antes de falar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, qual o personagem principal da história? Gente, quem que aparece mais em evidência aí nos dois quadrinhos? Quem que tá mais grandão, em destaque, que tem até um texto perto dele assim? Hein? Escreve o nome desse personagem aí nas linhas embaixo aqui, ó. Aqui nas linhas embaixo. Depois, qual a relação que você pode perceber entre o governo e a educação? Ou seja, por que ele está usando a educação para a política? Por que você acha? Qual é essa relação, hein? O que o governo quer fazer com a educação? Ele quer ensinar. Pensa aí. Escreve nessas linhas aqui, tá bom? E depois a letra C. E o presidente? Como ele está representado aí? Escreve nessas linhas aqui, ó. Como que ele está representado? Ele está parecendo que ele é um presidente no meio das crianças. Ele é... Escreve aí. Eu quero que você escreva. Se tiver dúvida, chama no particular no WhatsApp, que eu vou ter prazer em te ajudar. E por último, no seu dia a dia escolar, o governo ainda está presente dessa forma? Fala aí um pouquinho. Não fique escrevendo só sim ou não. Escreve o porquê que você acha. Nessas linhas aqui. Tá bom? E, galera, agora é com você. Então, ó, bora lá pegar o seu livro. Responde as atividades. Se tiver dúvida, chama o Pro no WhatsApp, igual eu chamei o Getúlio Vargas. E nós vamos conversar. Eu vou tentar te ajudar, tá bom? Mas, ó, forte beijo. Até a próxima. Tchau.